né? Antes mesmo de qualquer coisa, foi ele passando uma fase do Super Mario, não Deve foi? ter sido. Foi ele passando a fase do Super Mario. Aí eu consegui compreender o ecossistema que você criou, que foi só de pessoas que jogavam e se divertiam. As grandes amizades da sua vida foram feitas através de laços em mundos fictícios. Já percebeu isso? No meu caso é verdade. As grandes... em grande parte. Esse mundo, cara, faz com que você tenha uma capacidade imaginativa muito maior. Para criar, por exemplo, um personagem como mestres. Isso é um personagem. Entendeu? Assim como o mestre do socialismo é outro personagem. Esses mundos imaginativos fazem com que você compreenda a realidade de uma maneira muito mais sagaz e de uma maneira muito mais leve. E desta maneira você pode encontrar melhores soluções que podem passar primeiro por teatros mentais ficcionais, certo? A capacidade de imaginar situações Isso. com certeza te ajuda na possibilidade de ver soluções. Isso. E não só, cara, é abrir o mundo para literatura. É abrir o... Por exemplo, tem muito brasileiro, cara, que não consegue dar valor para o Machado de Assis. Por quê? Porque é forçado na escola ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Com a idade errada, inclusive. É. Então, você como professor de inglês sabe, quando você... E outra, a vergonha de errar. As pessoas têm vergonha de errar. Tem mesmo. Qual é o maior problema do cara falar inglês? É a vergonha que o cara tem de falar, fale! O americano não quer saber, meu irmão. O americano quer tentar te entender. E ele acha até legal. Uma coisa muito diferente, quando eu andava com essa rua de Nova York, foi o maior sucesso, né? E todo mundo parava pra elogiar. Não tem vários Nice, esquisitões lá, não? Tem. Lá, ainda mais na Times Square, é a mundiça americana, né? E o cheiro de maconha, Nando? Nossa, todo lugar, cara. Eu falei, puta merda, os caras estão trocando mesmo o cigarro pela maconha, porque todo lugar era isso. Central Park, maconha. Anda na Times Square, maconha. Anda na Wall Street, maconha. Anda no céu, maconha. Porra, até cara. a Ana Maria Braga comentou, pô. Falou que no tempo dela era diferente. Não, mas hoje uma coisa que prospera muito lá são esses shops de maconheiro, né? E o que tu acha disso? Como conservador, cara, vendo que é uma parada que economicamente funciona. Eu não sei, assim, eu confesso que assim, de bate-pronto não tenho tantos dados assim de se funciona de verdade, se diminui crime, se não sei o quê. Mas o que tu acha, assim, também de bate-pronto? Eu acho que tem que se ampliar o debate. Tá. No Brasil, por exemplo, falta uma bibliografia, por exemplo, contra. Só existe bibliografia a favor. Então só tem uma bibliografia que é a favor de liberação das drogas e a contra. Vamos ver também? Tem um livro, por exemplo, nos Estados Unidos, que até estou tentando traduzir para inserir no mercado nacional, que é o Marihuana Debunked. Entendeu? Acho justo pra caralho. Então pronto. Aí vamos ampliar o debate. Ampliando esse debate e não ficando só em chavão, a gente vê o que aumenta ou reduz a criminalidade. Coibir com pulso de ferro ou fazer uma legalização, sei lá, nos rigores da lei. Você tá entendendo? Então, assim... Eu concordo. Se eu chegasse aqui em 2018, eu tinha uma resposta pronta pra isso. Prende tudo e manda descer a borracha nesses maconheiros e foda-se. E o que mudou? Mudou que eu quero um debate mais amplo. Tá, mas por quê? Cara, porque também é foda você ver um molequinho da periferia e aí o cara vai lá, tá com porra do negócio, o cara mete ele numa cela de gente extremamente perigosa, sei lá, estupra um moleque, o moleque entra numa porra de uma facção, libera o moleque vira um traficante perigosíssimo porque tava com uma bosta de um cigarro por causa de má influência. Isso é horrível, cara. Com certeza. O pensamento conservador não é um pensamento que elimina ideias. É um pensamento que as entende e pretende reformá-las. Um conservador é necessariamente cristão? Não, o conservadorismo como filosofia política não tem nada a ver com o cristianismo, apesar de ter bases fortes naquilo que é civilizacional. O cristão é necessariamente conservador, cristãozão, não é? Cara, depende. Se você vê, se tem um monte de cara que se diz cristão mesmo, você tá entendendo, que tá achando lindo o Pablo Marçal falar que o cara pegar no priquitão e... Tá entendendo? Tá achando lindo... Às vezes sem sacar, né? Às vezes sem entender o que tá acontecendo. Porra, o cara tá achando lindo o cara falar que o pai da mulher morreu por causa dela, por causa do crack. O Brasil tá infiltrado por igrejas, cara, que trocaram Jesus Cristo por teologias do coach, teologia da prosperidade, teologia de não sei o que lá. É. Então, assim,
O conservadorismo como filosofia política parte do Edmund Burke, quando ele escreve o livro As Reflexões sobre a Revolução Francesa. Neste livro, ele dá bases de que os conservadores são aqueles que procuram não a revolução, mas a reforma. E procuram construir... a Madeleine Lasco estava falando para você exatamente isso ontem. A frase que a Madeleine Lasco estava utilizando é do livro Conservadorismo, do Michael Oakeshott, onde ele diz o seguinte: o conservador procura construir pontes e não queimá-las, e não destruí-las. Ela não falou isso para você ontem? Falou. Ela tirou de onde? Michael Oakeshott. Um cara que tem um estudo, o cara que lê, sabe de onde ela está falando. Agora o cara que sofre... E a coitada sofre muito, bicho. Ela sofre, aquela pobre sofre. Ela sofre, toda hora bate nela. É de tudo. No caso dela ali, todos batem nela. E ela é uma das poucas jornalistas que eu acho que é honesta. Eu acho honesta. Ela, o Felipe Moura Brasil, José Neumann e Pinto. Entendeu? E assim, são poucos. Mas eles precisam existir. O Diogo Mainardi, junto com o Danilo Gentili, fazendo Não é Imprensa. Pô, precisou um humorista que tá com a vida feita, sabe? A vida feita, sucesso, caramba, 4, ter que ir lá falar a verdade a respeito dessas coisas. Veja o Danilo Gentili falando a respeito do Pablo Marçal, por exemplo. Ele odeia o Pablo Marçal, assim, profundamente. Ele não já é que ele disse, odeia o Pablo Marçal, cara. É que o Danilo conhece como é que o tipo dele eu entendo, age, cara. Entendo. E você sabe também. Eu entendo, Eu sei também. Quem faz salsicha, quando vê a salsicha sendo feita... Isso aí. Né? É isso aí. É exatamente isso. A filosofia é fantástica. Eu vou assimilar essa frase. Mas eu falei pra ele, pô. Eu falei, cara, eu tá... também faço salsicha, vai. Eu tô vendo você fazer salsicha, porra. E é feio. É justamente essa a ideia. Fazer salsicha é feio, né? Então, assim, a gente que sabe fazer salsicha, vê a salsicha sendo feita, e mas tu entende... o problema é que a salsicha dele, bicho, tá com veneno grande dentro, entendeu? É a salsicha que vai matar o cara que comer com, sei lá, leptospirose, alguma coisa do tipo. Não, entendi. Né? Com... sei lá, salmonela. Não mexa nessa salsicha, a salsicha tá podre. Cara, a salsicha do Pablo Marçal é completamente podre, entendeu? Não é só as coisas ruins. O Acreano adorou essa frase, não foi, Acreano? Aí tá o corte. A salsicha do Marçal é completamente podre. E é podre, cara. Infelizmente é. Infelizmente é. Mas é que eu acho assim, por exemplo, começou a ter uns movimentos aí, e a gente sai desse assunto e volta, né? Não tem jeito. Dos caras querendo não ir nos próximos debates e tudo mais, que, putz, derrubar as redes do cara e tal. Me parece que por um tempo as coisas foram andando exatamente conforme planejado, porque tudo parecia erro de quem não sabe lidar com coisas na internet. Por exemplo, tirar as redes do cara lá. É pior, porque foi pior, tá ligado? Então, assim, em geral, as coisas foram acontecendo a favor dele, ainda que na intenção de atrapalhá-lo, sabe? Com certeza. Então aí ainda dá uma carta que olha, estão me atacando. Então, assim, como estratégia política mesmo dos outros candidatos, assim, ficou provado que eles precisam aprender a internet. Eles não sabem a internet. Né? Mas também uma coisa que é bastante importante é o seguinte. Tem que existir algo, entendeu? Para colocar pelo menos uma base de civilização no que o cara tá falando, bicho. Porque se eu vou num debate e a gente tá debatendo sobre o país e de repente eu meto e tiro isso aí do cu que você moleste os seus próprios filhos e que eu vou provar no último debate, o que eu tô fazendo? É um crime, cara. E tem que ser julgado ali com severidade naquele momento. Você falar que um camarada que eu acho asqueroso, um cara como o Ricardo Nunes mesmo, e é tipo um Temer, né? É todo o envolvimento... Não, mas o Temer não quis a reeleição. É diferente nesse sentido. É porque ele sabia que ele tinha o carisma de um tamanduá morto. Então ele... foda-se também essa merda. E eu tava lá na posse, hein? E eu achei aquilo muito estranho, cara. Porque quando o Temer... Eu estava lá. Eu fui um dos convidados do Bolsonaro, não só pra estar na posse, eu não sei das quantas. Você lembra, Vini? A gente estava embaixo da rampa, o Temer estava em cima com a Marcela Temer. E aquela mundiça do Bolsonaro estava toda ao meu redor. E os caras, dá pra gente, Marcela! Aqui! Olha aqui!
Eu nem vou falar as palavras aqui. Essa galera conservadora do Bolsonaro.